Na nossa programação aqui da BMC News. Seja sempre muito bem-vindo, Fábio. Prazer falar contigo. Bom dia, Paulo. Um prazer. Obrigado pelo convite. Felipe, Maurílio, uma boa quinta para todos. Obrigada. Ótima quinta aqui pra gente. Fábio, bom, para começar aqui a nossa conversa, primeiro entender um pouco da tua leitura, como que você interpreta a diminuição ali dos pedidos, né, iniciais de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, referentes ali na semana passada, especialmente considerando, né, claro, os fatores sazonais, impacto das férias escolares ali, especificamente também. Isso sugere, de alguma forma, talvez ali uma recuperação mais ampla deste mercado de trabalho, ou ainda há fatores que devemos considerar? Não, eu acho que a gente está vendo como um todo, tem a sazonalidade que é muito importante, porque, por exemplo, meus filhos entram de férias em 2 semanas. As aulas aqui na Flórida terminam e a gente sabe que muitas escolas se desfazem do staff, eles ficam 2 meses em casa, pedem o auxílio e depois são recontratados. É a dinâmica da economia americana. Porém, nós estamos vendo os números consistentemente mais altos, independente da sazonalidade. Quando a gente olha o continuous claim, que são quem está se mantendo no auxílio, esse número não para de subir. Ele rodava no começo do ano perto de 1,5 milhão de pessoas e já está em quase 1,8 milhão pessoas, subindo toda semana. Paula, para mim é nítido que a gente está vendo depois de ontem, apesar da inflação muito boa, melhor, né? Como a gente conversou, a gente está vendo já uma desaceleração da economia americana. E aí vem a questão, né? Pô, mas a bolsa está subindo. Está subindo porque é bom a economia americana desacelerar. Eu insisto, como a gente conversou ontem, que a inflação não volta para a meta nos Estados Unidos e em nenhum lugar do mundo. A gente tem que olhar por dois prismas. O mundo mudou. E do mesmo jeito que o Fed luta para levar a inflação à meta, só esse ato de tarifar mais os produtos chineses é totalmente inflacionário nos Estados Unidos. Então você tem uma força contrária a isso. A gente tem que parar de olhar para o Covid, expansão de base monetária, e começar a olhar para as medidas sendo tomadas ao redor do mundo que acabam sendo mais inflacionárias. A desglobalização é inflacionária. E eu acho que a gente vai cada vez mais começar a falar sobre a desaceleração saudável da economia americana. Eu não vejo crash, não vejo recessão, mas vai ser um ponto focal do Fed, dele talvez ter que se antecipar para não deixar isso ser mais forte, uma velocidade maior, dado uns juros muito altos que já atrapalham as empresas e a dinâmica da economia. Ô Fábio, inclusive, né, pontos importantes, até citei aqui, o Fábio todo dia me ajuda, principalmente quando saem dados da economia americana, sempre falo com ele, citei inclusive a sua leitura, realmente ali que se não for pela inflação, vai ter que ser pela atividade, até porque é um ano eleitoral, enfim, né, isso é algo até muito forte, até perguntei para o Fábio, me permite citá-lo, né, exatamente, e você me permitiu, claro, acabei falando aqui, trazendo essa sua análise. Queria até me aprofundar até um pouco mais em relação a isso, até porque hoje a gente também vai ver ali, são esperadas algumas falas de dirigentes do Fed. Recentemente eles estão seguindo, parece que a cartilha ali, não estão deixando esse grande otimismo, principalmente em relação à inflação. Aí você ontem trouxe esse ponto, né? Talvez não seja pela inflação, seja pela atividade que venha o corte. Primeiro entender, né, de fato, a tua leitura e a sua aposta sobre este corte, se você acredita de fato em 2 cortes ainda este ano, qual relação também você acaba vendo, por que desse otimismo talvez aí do mercado, ainda com os dados e os sinais ali dos Fed Boys contrários? Porque o pano de fundo é positivo para ativo de risco, Paula. A gente pega um termômetro bom de ativo de risco. Olha o Bitcoin, que estava quieto lá nos 60 mil, inflação melhor, e mesmo com a fala dura do Fed, ele voltou, subiu, acho que está 65 mil essa manhã e tudo mais. Por quê? Porque os juros irão cair e essa narrativa não vai mudar. Dificilmente, e o Powell foi enfático depois da reunião, foi enfático na terça-feira, e os dirigentes do Fed que estão falando estão sendo enfáticos num ponto: não há motivo para os juros subirem, voltarem a subir. A barra para o juros subir está muito alta. Então, a gente sabe que vai ficar parado e uma hora vai cair. Cair juros é positivo para a Bolsa. E o que faz os juros cair? Inflação na meta ou uma desaceleração da economia. Então, mesmo que a economia desacelere,
ou ela comece a dar sinais de desaceleração, onde a palavra recessão já não faz mais parte do vocabulário do dia a dia, o pessoal está com mais medo de uma estagflação, vai fazer o Fed agir. O Fed ele fala o seguinte, olha, a minha missão é levar a inflação para a meta, mas eu tenho que monitorar a economia, manter a economia com preços estáveis e pleno emprego. E o emprego vai ser a primeira coisa que vai começar a incomodar ele mais do que a inflação, porque a inflação caindo nessa velocidade menor, demorando mais para cair para próximo de onde ele quer, começa a afetar, a gente está vendo, atividade e emprego. E o emprego é a segunda meta dele. Então, se a gente começa a ver consistentemente o desemprego subir, voltar para 4, 4,1, hoje ele roda em 3,8, 3,9, num ano eleitoral, fará com que o Fed tome uma atitude, porque ele tem espaço, inclusive, Paula, para tomar uma atitude. O que o Fed conseguiu fazer? Primeiro, deixa claro que o Fed errou demais em todos os aspectos, mas ele conseguiu drenar o oba-oba. A gente conversava em janeiro e fevereiro, 6 cortes, vai começar em março, vai cortar um monte. O mercado já está mais pessimista em números de corte do que o próprio Fed. O Fed mantém 2, alguns acreditam, acho que só o Morgan Stanley ainda acredita em 3 cortes. Então, o oba-oba foi desprecificado. Agora, o mercado sabe, vai cortar juros. Cortar juros é positivo para a atividade. As empresas, até agora reportando resultados, e vocês conversam sempre com o Will, ele é bem enfático isso, o Will da Avenue, o esperado gera um resultado ruim esse trimestre, para ser o pior trimestre dos últimos anos. Já está sendo mais positivo, 7% em média melhor. Varejo começou, o Walmart reportou bem hoje e com um guidance bom, mantendo, mesmo com atividade mais fraca, consumo menor, mantendo o otimismo que vai entregar o resultado. A gente vai ter a semana que vem todas de varejo importantes, os pares do Walmart. Home Depot na terça-feira também veio com a receita menor, porém manteve o guidance. Isso cria um colchão. E tem outra coisa, Paula, os buybacks. A gente tem quase 1 trilhão de recompra de ações das empresas, o que não dá muito espaço para o mercado cair. E quando eu falo não dá muito espaço, a gente escuta a internet dá voz para todo mundo, escuta uma turma, não, vai ter uma crash de 30%, de 40%, isso é muito raro no S&P. E você tem tanto ponto positivo que cair 5, 10 é até saudável, porque limpa um pouco de estar todo mundo na mesma ponta e o mercado volta ativa. A gente viu isso, a gente foi para 5.000 pontos, já voltou para a máxima histórica. E o melhor, quando você abre o S&P agora, a máxima histórica não está sendo por causa de meia dúzia de ações. Vários setores, utilities no all-time high, consumo básico no all-time high. A gente viu o risco está se esparramando, ou seja, a confiança do investidor está melhor. E isso é positivo para tudo. O que tem que ver agora é quando que os juros caem, porque subir a gente já sabe que não vai. Bom dia para você, prazer falar contigo novamente. É interessante, né, essa análise, principalmente quando você fala utilities, outros setores que não compunham, né, esse otimismo todo. A gente falava muito sobre o setor de tecnologia, sobre as principais empresas, inclusive do setor de tecnologia, sustentando as altas. Essa mudança de comportamento, né, até dos investidores e dos setores, acaba trazendo um certo otimismo de maneira geral. Mas tem o segundo ponto, né, que com esse otimismo e com essas percepções cada vez maiores de que talvez a economia não vá dar aquele crash ou aquela arrefecida, que talvez não vai ter um pouso assim tão forte na economia americana, tem a questão de onde que vai parar a inflação, né? Você citou muito bem e fez a leitura muito importante a respeito desse cenário inflacionário, e os analistas já estão até falando, né? Olha, vai ter mais inflação pela frente, a inflação vai ser muito difícil de voltar para onde estava, não vai ter condições nesse ano, talvez nem no ano que vem, de chegar nessa inflação. Tem muitos setores e muitos fatores que estão contribuindo para uma inflação maior. E aí esse cenário fica dificultando, né, a percepção ali do Federal Reserve, por mais que haja essa sinalização dos cortes de juros. Como que você vê essa questão
de inflação mais alta, de ter mais inflação, inclusive, pela frente, ter mais pressão inflacionária pela frente, em detrimento dessa necessidade ou até a capacidade do Federal Reserve de cortar juro. Essa discussão inflacionária vai permear ainda a economia e os nossos debates aqui por muito tempo, até em relação à meta inflacionária? Eu acho que esse vai ser o próximo tema, Felipe, que os bancos centrais vão ter que ser honestos com eles mesmos, e não dá para fazer isso agora, mas é irreal a gente achar que os Estados Unidos hoje, com tudo que aconteceu pós-Covid, uma meta de 2% é algo atingível. Não é mais atingível, inclusive dado próprias medidas. A tarifa dos produtos chineses, por exemplo, não é que ela subiu um pouquinho, teve coisa que foi de 25% de imposto para 100%. Isso é extremamente inflacionário. Outra coisa é não só mão de obra, salários mais altos, mas também matéria-prima mais altas. Então, assim, a gente vai ter que se reajustar. Nós tivemos quase que 2 décadas de juros zero, dinheiro barato, num cenário deflacionário por causa de boom de commodities, muita produção com mão de obra baratíssima. Isso acabou. Hoje nós temos empresas como a Apple, por exemplo, que já produz mais fora da China do que na própria China. Nós temos a inteligência artificial, que por mais que seja uma forma de trazer mais eficiência para as linhas de produção, tem um custo maior. Nós temos um custo de energia, de consumo de energia que vai ficar mais alto, porque estão se consumindo muito mais energia. A demanda por energia, eletricidade, vai dobrar nos próximos anos por causa do aumento de data center, do aumento de inteligência artificial, até mineração de criptomoeda. Então, tudo isso é inflacionário. Esse discurso, esse tema vai ter que ser honestamente conversado e vão ter que mudar isso. Aqui não dá para mudar no olho do furacão. E o Fed faz um trabalho nesse ponto muito parecido com o Banco Central brasileiro. O foco é a meta. Eu vou levar a inflação para a meta. Não me interessa a banda, não me interessa o centro, eu vou levar a inflação para a meta. Por quê? Porque se ele amolece o discurso, o mercado, com toda a analogia que eu quero fazer, não vão levar ao pé da letra, porque tem muita gente que se sente ofendida, é que nem a gente brinca do mercado com as esposas. Você dá a mão para a esposa, ela quer o braço, quer tudo. Tem que ser devagar. O mercado é assim, se você der uma palhinha para o mercado falando que não, eu vou relaxar um pouco a meta, eles vão levar a inflação para 4%. Então não é isso que o Federal Reserve, como autoridade, o próprio Banco Central quer. Eu vou buscar a meta incansavelmente. Só que a gente sabe que é muito difícil de atingir com o contexto atual que nós temos hoje de políticas inflacionárias também, demanda por coisas que são inflacionárias. Tem que rever isso, se reorganizar e mudar a meta. A gente viu a tentativa dessa discussão no Brasil, o que deu, quando falaram que as metas eram irreais. Não dá para fazer isso nesse momento. O que dá para fazer? Persegue a meta, vai até o limite. No próximo momento, onde estabilizou, aí senta e conversa. Olha, dado todas essas mudanças globais, a gente entende que agora a dinâmica mudou e tudo mais, e nós vamos ter uma inflação mais de base um pouco mais alta, num ambiente, inclusive, Felipe, é bom lembrar, de juros reais positivos, porque durante 2 décadas, de 2008 até quase 2022, a gente viveu com juros negativos, né? 15 anos de juros negativos. Isso acabou, dinheiro barato, essas coisas acabaram. O Covid veio para terminar com isso, porque hoje temos países extremamente endividados. E para fechar, lembre-se de uma coisa, Felipe. Para o endividado, a inflação é uma mãe. Então também existe um interesse, né, não direto, mas muito importante, do próprio governo de manter uma inflação um pouco mais alta, porque a dívida dele fica mais barata para ser paga no tempo. Fábio Fares, a Paula Moraes ficou super satisfeita com o comentário aqui, deu para ver no rosto dela esse comentário sobre as esposas, ela adorou. Brincadeiras à parte, né? Eu queria entender um pouco de cenário também. Fica tranquilo. Então, você sabe como as coisas funcionam, por isso que eu me abstenho. A dona da pensão também deve estar monitorando os passos, assim como o mercado monitora os passos de Jerome Powell. Ô, Fábio, mas deixa eu te falar,
Ainda falando em cenário, questões inflacionárias, questões econômicas dos Estados Unidos, eu queria entender um pouco sobre o que pode trazer de impacto positivo, negativo para a economia, para a inflação, para o próprio cenário econômico americano, essas barreiras comerciais que Joe Biden está impondo sobre a China. A gente sabe que a guerra comercial é muito forte, que tem, trazido, muita discussão, muita sensibilidade a respeito desse tema, e provavelmente a China não vai acatar calada algumas dessas imposições, principalmente em produtos importantes que são exportados pelo país asiático. Queria entender um pouco da sua visão, quais os possíveis impactos e o que já dá para monitorar, seja em ganhos ou em perdas para os Estados Unidos em relação a essas barreiras comerciais impostas pelo país. Olha, a gente teve uma presidente que falou, nessa daí ninguém ganha, ninguém perde, todo mundo perde, tá? Porque o que vai acontecer? Primeira coisa, o efeito cascata disso, vem uma retaliação chinesa e obriga outros países a fazerem a mesma coisa. Eu não me surpreenderia se já a União Europeia vir com tarifas também. Movimento inflacionário. A gente sabe que essa guerra só vai se intensificar. O governo americano, que inclusive foi eleito numa base de que ia resolver isso, só piorou. O Biden, que tem uma agenda completamente diferente do antigo presidente do Trump, e o Trump colocou as tarifas, o Biden falou que ia mexer. O medo do mercado era que um Trump viesse e fizesse uma americanização da coisa e zoasse as relações internacionais, e o Biden já está fazendo esse serviço antes da eleição. Então, num primeiro ponto, isso é ruim. Não é que não tem que tarifar a China, porque também a China faz muito dumping, tanto que Europa e Estados Unidos já foram lá reclamar disso e tentar chegar num acordo. Olha, você está jorrando produto barato em tudo quanto é lugar, prejudicando a nossa indústria. É a maneira que a China faz as coisas e não tem muito como ser diferente. Agora, tem que entender que esses impostos vão trazer problemas para o país em si, para o próprio Estados Unidos. Uma inflação mais alta, um consumidor com o bolso menor. O consumidor não vai deixar de usar produtos chineses por causa dos impostos, porque, além disso, vai continuar mais atrativo, porque é um produto de custo muito barato. Então, força toda uma cadeia a se adaptar. Nesse momento, a pior coisa disso, Felipe, é a inflação. Porque, por um lado, é o que a gente vem falando, por um lado, o Fed está batendo na tecla, eu vou levar para a meta. E o próprio governo está fazendo medidas que não vão deixar essa inflação cair para próximo da meta. Então, essa medida de terça-feira, esse aumento exponencial das tarifas chinesas, é um aumento extremamente inflacionário num momento que a gente vai entrar na sazonalidade de inflação de alta, que é o verão. Férias de verão, mais inflação de serviço, mais gente viajando, e vai ser um grande termômetro que a gente vai ter para a saúde da economia americana, porque as aulas acabam aqui, o brasileiro talvez não entenda muito isso, mas eu dou exemplo dos meus filhos, eles vão entrar de férias agora, dia 6 de junho, e a escola começa na primeira semana de setembro. Então, você tem quase 3 meses, praticamente, de férias, onde as crianças vão fazer algumas coisas, onde os pais acabam tirando férias também para ir viajar. Você tem todo um consumo sendo gerado disso, porque é a sazonalidade. No verão, onde está calor, onde as pessoas vão para a rua, vão comer mais, vão fazer mais coisa. No inverno, nos lugares gelados, no norte, você se priva de fazer as coisas, porque é tudo gelado, tem que pôr muito casaco, tem que sair, às vezes neva. No verão, não, vai todo mundo literalmente para a rua. Isso é inflacionário aqui nos Estados Unidos, tanto na parte de energia, na parte de serviços, consumo. Mais uma ajuda do governo, a vida do Fed fica difícil. Um dos motivos que o Fed bate na tecla tudo, ela está demorando para cair, ela vai acabar de demorar para cair, agora vem a sazonalidade, mas fica tranquilo que não é motivo para os subjuros, para justamente o mercado também não panicar com essa inflação mais alta, começar a tentar precificar uma alta de juros, que daí não tem economia que segure. Se tiver que subir mais os juros, como o James Dimon já chegou a falar algumas vezes, o presidente do banco do JP Morgan, aí não tem nem como não pensar numa recessão, porque eu acho que a economia aqui não aguenta. Lembra-se, o americano está endividado, as empresas já estão no limite. Então, assim,
Por isso que o Fed tem que ser bem incisivo no não vou subir. Eu sei que a inflação vai ficar ruim ainda um tempo, mas querendo ou não, 2,8, 2,9 não mata ninguém, que deve ser onde vai rodar o PCI nesse verão todo.